Boa tarde, meu nome é Caio e hoje eu vou apresentar o trabalho de simulações numéricas de transitórios eletromagnéticos utilizando técnicas de esparsidade em ambiente Python. A apresentação vai estar dividida entre introdução, motivação, desenvolvimento, resultados, conclusão e agradecimento. Simulações de transitórios eletromagnéticos têm uma grande importância, elas que permitem analisar tensão e corrente ao longo da linha. No modelo trabalhado será abordado uma matriz de ordem 2n por 2n, onde n representa o número de elementos π em cascata, que será mostrado adiante. A grande dificuldade é a correta representação, visto que linhas de transmissão não podem ser representadas diretamente no domínio do tempo. A principal motivação desse trabalho é que simulações de transitórios eletromagnéticos normalmente são feitas em softwares específicos do tipo MTP. Esse possui um alto custo na obtenção de licenças. Entretanto, linhas de transmissão podem ser simuladas utilizando rotinas numéricas, e essas podem ter base em aplicativos matemáticos. Contudo, mesmo os aplicativos matemáticos, como MATLAB, ainda possuem um custo na obtenção de licenças. O Python, por sua vez, vem sendo difundido por ser um recurso de livre acesso e pode ser utilizado para manipulação de matrizes. Na figura abaixo é mostrada uma linha de transmissão que é composta por inúmeros circuitos π em cascata. Uma simulação numérica tem como base a equação abaixo, onde x é igual a x mais bu. A matriz A, por sua vez, pode ser representada da seguinte forma. Note que só há elementos não nulos na diagonal principal, na diagonal superior e inferior à diagonal principal. Já o vetor x representa as variáveis de estado e pode ser expresso da seguinte forma. Já o vetor b representa as variáveis relacionadas à entrada do circuito. Nele, a gente tem apenas um elemento, não nulo. Isso por causa que no modelo analisado é utilizada apenas uma fonte de tensão, por isso que é 1 sobre L. Caso fosse uma fonte de corrente, seria 1 sobre C. E caso tivesse mais de uma fonte, teria mais de um elemento não nulo. Por fim, o vetor U representa todas as fontes conectadas no circuito. Novamente, teremos apenas um elemento não nulo, pois estaremos utilizando apenas uma fonte de tensão na entrada. Na base matemática, pode ser utilizados dois tipos de integração, a de Euler ou a trapezoidal. Normalmente, é utilizada a integração trapezoidal, por possuir um melhor desempenho e custo-benefício, já que é uma equação de primeira ordem e aproxima melhor a área debaixo da curva. Como dito, a matriz A é uma matriz esparsa, pois possui elementos não nulos somente na sua diagonal principal, diagonal superior e inferior à diagonal principal. Dessa forma, só serão armazenados na rotina os elementos não nulos e as suas respectivas posições. Como no exemplo, n e m são as posições da linha e da coluna da matriz e o valor x será armazenado. Vamos fazer um exemplo. Considere uma linha de transmissão arbitrária, onde n, o número de circuitos π em cascata, é igual a 200. Se não considerarmos uma matriz esparsa, teremos 2n por 2n elementos. Logo, 400 por 400, que resultaria em um total de 160 mil elementos para ser guardados e manipulados. Já aplicando a técnica de esparsidade, podemos utilizar a expressão aqui. Logo, 1.200 elementos para ser guardados e manipulados. Podemos ainda expandir esse número n para 800 elementos, no caso. Então, o total resultaria em 2.560.000 elementos, para o caso sem esparsidade, e utilizando a técnica de esparsidade para 4.800 elementos para serem guardados e manipulados. Note que há uma discrepância muito grande no número de elementos. Na figura abaixo, a curva em azul representa o número de elementos a serem guardados e manipulados caso não use a técnica de esparsidade. Já a curva em laranja representa o número de elementos a serem guardados e manipulados caso use a técnica de esparsidade. Note que a escala no eixo y é logarítmica. Os valores são bem mais discrepantes do que aparentam pelo gráfico. A rotina tem como base a seguinte forma. Primeiro, vamos definir as entradas do circuito. Todas as variáveis da linha, todo o comprimento, todo o passo de tempo. Depois, vamos obter um laço para calcular para cada instante de tempo todos os vetores necessários. Por fim, exibir o resultado. De uma maneira mais visual, podemos apresentar por meio de um fluxograma, onde será definido todos os valores, depois será calculado todos os vetores e, por fim, exibir os resultados.
Com a rotina feita e a técnica aplicada, pôde-se criar um aplicativo em Python capaz de simular linhas de transmissão com base em seus parâmetros por unidade de comprimento. Isso permite que pessoas leigas na linguagem de programação Python utilizem as rotinas e simulem uma linha de transmissão. Foi simulada uma linha de transmissão de 1 mH de indutância por quilômetro, de uma capacitância de 11,11 nanofarads por quilômetro, uma condutância de 0,556 microsiemens por quilômetro, uma resistência de 0,05 ohms por quilômetro, um passo de tempo de 50 nanosegundos e um comprimento de 5 km. A quantidade de circuitos PIN em cascata foi de 200 unidades. Na figura abaixo, em azul, mostra o resultado obtido em aplicativo matemático. O tempo de simulação foi de 0,11 segundos. Já em laranja, mostra o resultado obtido em Python, e o tempo de simulação foi de 0,61 segundos. Aplicando agora a técnica de esparsidade, novamente na figura em azul está representado o resultado do aplicativo matemático e em laranja está representado o resultado do Python. No MATLAB, houve uma redução de tempo para 0,09 segundos, enquanto no Python foi de 1,4 segundos. Note que no MATLAB teve uma redução e no Python teve um aumento de tempo. Isso pode ser melhor visto através das tabelas de comparação, no caso. Na tabela abaixo. No aplicativo matemático, com a técnica de esparsidade, houve uma redução no tempo de simulação. Já na tabela abaixo, mostra a comparação do tempo de simulação aplicando ou não a técnica de esparsidade em ambiente Python. Note-se que, aplicando a técnica de esparsidade, o tempo de simulação do Python foi prejudicado em praticamente 3 vezes. Contudo, isso é uma questão de otimização da rotina e vai ser melhorado futuramente. Ao olhar o resultado sem a aplicação da técnica de esparsidade e comparando com o MATLAB, note-se que para quantidades elevadas do número de circuitos PIN em cascata, o Python tem vantagem em relação ao aplicativo. Logo, é um forte candidato. Na tabela abaixo mostra a redução do consumo computacional no armazenamento. Tanto no aplicativo matemático quanto no Python houve uma redução, e ela pode ser mostrada pela seguinte tabela. Como conclusão, temos que no aplicativo matemático teve uma redução no tempo de simulação e uma redução no consumo de armazenamento. Já no Python, o tempo de simulação aumentou praticamente 3 vezes, mas manteve a economia de memória. Como uma continuação desse trabalho, busca-se a melhora do tempo de simulação em ambiente Python, que foi bastante prejudicado. O desenvolvimento do aplicativo em Python permite que pessoas leigas na linguagem de programação simulem linhas de transmissão, com base nos seus parâmetros por unidade de comprimento. Também é uma forma rápida de integrar várias rotinas e apenas por seleção simular várias rotinas em diferentes modos de simulação. Gostaria de agradecer à FAPESP pelo apoio financeiro por meio dos processos de iniciação científica e pelo processo de bolsa de pesquisa e estágio no exterior. Também gostaria de agradecer ao ERMAC pela realização e a possibilidade de apresentação desse trabalho. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho e obrigado.